Deus! Por acaso vocês ouviram isso? Estranho. Parece que ouvi passos, porta. Parece haver mais alguém nessa casa. Aliás, me fez lembrar de um caso terrível. Poucas semanas depois de terem perdido Éder num acidente, Vânia e seus filhos, gêmeos, se mudaram para o sítio da família. Mais ou menos um ano o sítio estava parado sem ninguém lá. Mas não sem cuidados, porque toda semana o senhor Mauri, do sítio vizinho, ia lá cuidar das coisas. Naquele início de outono de 2018, Vânia se ausentou e iria dormir na casa de seus pais na cidade. Cadu e Tavinho, ambos de 16, ficaram. Até aí, ok. Os garotos eram fortes e sabiam se virar muito bem. Bom, lá pelas 3, Tavinho foi acordado por passos no corredor. O assoalho da casa rangia com passos, mesmo que alguém andasse com cuidado. Tavinho não se preocupou. Devia ser Cadu e no banheiro. Bom, na manhã seguinte, os gêmeos cumpriram seus deveres diários. O assunto sobre o barulho da noite surgiu, só que Cadu disse que... Não, eu não fui ao banheiro. Bom, esqueceram, deixaram passar. Vânia retornou e o dia foi normal, com muito trabalho. Por volta das 7, se reuniram para o jantar. Às 10, já estavam todos em seus quartos. No meio da noite, Vânia, que estava deitada, acordou de repente. Na beira da cama, sentado, um homem olhava para ela, sem dizer uma palavra. O silêncio era tanto que Vânia ouvia o respirar do homem. Ela tentou gritar, mas sua voz estava presa. Ela tentou se mover, mas sentiu como se estivesse amarrada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ela começou a rezar, sendo interrompida pelas mãos fortes em sua garganta. Em vez da voz, grunhidos. Respirar estava difícil. Tentou se desvencilhar das mãos sem sucesso. Assim que olhou para o homem, viu somente 2 olhos, amarelos e brilhantes, cercados de escuridão. A luz do seu quarto se acendeu. Em um salto, ela se postou ao lado de sua cama, olhando para o colchão úmido. Pelo suor do seu corpo, ouviu uma voz, mas parecia longe. Se recuperou do susto e sentiu as mãos de alguém em seu ombro. Mãe? Mãe, estamos aqui, mamãe. Ela se virou aliviada e viu os seus filhos. Ouvimos a senhora gritar, mamãe, falou Tavinho. Ela os abraçou e disse ter tido um pesadelo horrível. Foram à cozinha, tomaram leite quente e voltaram cada um para o seu quarto. Vânia ainda estava receosa quanto ao sonho, mas... Bom, tudo bem. Foi apenas um sonho ruim. O dia amanheceu estranho, nebuloso. O mais esquisito, porém,
foram os cadáveres. Algumas galinhas e um dos cachorros estavam mortos em frente à casa. Aquilo era estranho, no entanto, ainda iria piorar. Iria. Eles caminharam por perto e tiveram outra surpresa ruim. Uma vaca estava caída no meio do pasto e o bezerro em pé ao lado dela. Não entenderam o que tinha acontecido. Poderia ter sido uma cobra ou alguma planta tóxica. Nunca tinham visto nem cobras e nem plantas tóxicas naquele sítio, mas nunca se sabe, não é? O que teria matado aqueles animais? Eles iriam descobrir isso da pior maneira possível. À tarde, receberam a visita de um veterinário que não soube apontar a causa-morte dos animais. Eles apenas deram um jeito de enterrá-los num local bem longe da casa do sítio. Por cautela, o veterinário recolheu amostras dos cadáveres e os levou para a análise. A noite chegou. E com ela, frio. Receosa pela noite anterior e pelas mortes misteriosas dos animais, Vânia não quis ficar no quarto. Ela preferiu ficar na sala assistindo TV. Tavinho e Cadu foram para os seus quartos. Ainda não era meia-noite quando Vânia olhou para a janela e viu alguém passando do lado de fora. Levantou-se devagar e foi até o quarto de um dos filhos. Ao acender a luz, Cadu não estava na cama. Então pensou que poderia ser ele na janela. Mas que diabos ele estaria fazendo lá fora a essa hora da noite? Foi ao quarto de Tavinho. Ele também não estava na cama, então foi até a sala. Abriu a porta e chamou pelos filhos. Enquanto caminhava pela trilha que cortava o gramado em frente à casa, chamava os filhos e nada de resposta. E do nada, ela viu um vulto. Que atravessou seu caminho. Ela gritou e voltou correndo para dentro de casa. Assim que fechou a porta, botou o seu olhar para o corredor. Um novo susto. Tavinho estava de pé em transe, olhando fixamente na direção da mãe, mas não para ela, e sim para o nada. Tavinho, meu filho, Tavinho, o que houve? Aproximou-se dele e pôs as mãos em seus ombros na tentativa de acordá-lo. Então, olhou por cima da cabeça do filho, notando a escuridão do corredor. Pela primeira vez, seu rosto mudou de cor ao ver uma cabeça se projetando, abrindo aquela bocarra com dentes grandes e pontiagudos. O rosto era de Cadu. Ele avançou tão rápido sobre ela como se fosse engolir a própria mãe. Que Vânia perdeu as forças e caiu desmaiada no assoalho. O barulho ressoou pela casa. Minutos depois, Vânia abria seus olhos lentamente, percebendo seus filhos. Mãe? Está tudo bem, mãe? Ela estava sem ferimentos, mas atordoada. Disse a eles o acontecido e ambos afirmaram não ter saído dos seus quartos. Eu vi o fantasma, então? Ela disse. Os filhos se olharam e Cadu disse que ela tinha tido um pesadelo e que provavelmente era sonâmbula, já que saiu do sofá e caiu no corredor. Vânia não estava bem. Até o almoço foi no alpendre da casa,
Mais tarde, enquanto arrumavam o jardim frontal, ela olhou para a casa e o grito desta vez foi ainda mais apavorante. Os filhos se aproximaram dela enquanto Vânia apontava para a casa e gritava coisas desconexas. Eles não entenderam, pois olhavam para a mesma direção e não viam nada que pudesse deixá-la daquele jeito. Nesse instante, aparecia Maury. Ele correu até onde estavam e os gêmeos contaram ao vizinho o que tinha acontecido. Ele pensou um pouco e resolveu contar para os garotos a história daquele sítio. 10 anos antes de Éder comprar o lugar, houve um assassinato naquela casa. Apolinário, o antigo dono, devia muito dinheiro a um agiota, que só não lhe tomou o sítio porque estava em nome de um parente. Então a solução do agiota foi matar Apolinário. O corpo estava enterrado nos fundos, a uns 150 metros da casa. Cadu perguntou: o senhor acha que a minha mãe viu foi um fantasma do tal Apolinário? Maury afirmou com a cabeça e completou: se vocês não acreditam em fantasmas, vocês vão mudar de ideia. Um mês depois, os irmãos conversaram com os avós sobre venderem o sítio. Vânia não era mais a mesma pessoa desde o acontecido. Vivia com medo, não dormia e nem comia bem. Já estavam na cidade há 3 semanas desde que ela começou o tratamento com um psicólogo. No dia seguinte, o avô dos garotos recebeu um telefonema que mudaria a situação. Era o Sr. Maury, dizendo que a casa do sítio havia ardido em chamas na noite passada. Estava tudo queimado, até as árvores do quintal. Alguns animais também foram carbonizados. Tinha pegado fogo em tudo, menos no local do túmulo do Apolinário, que, intacto, parecia uma ilha cercada por cinzas. Dias depois, o túmulo foi escavado com o objetivo de mudar o corpo para um local mais adequado. E, para a surpresa de todos, o caixão, já desgastado, estava semiaberto e não havia corpo algum em seu interior. Para a polícia, um novo trabalho. Para os filhos de Vânia, a vontade ainda maior de se desfazerem da propriedade. 4 anos se passaram e Vânia nunca mais foi a mesma, até o dia de sua morte. Ela sentia-se perseguida pelo fantasma em todos os momentos. Não dormia mais que 1 hora por noite e já não havia coerência em suas falas. Vânia saltou da sacada do apartamento de seus pais, no 11º andar de um edifício no centro da cidade. Quanto aos garotos, estão bem. Aliás, foram eles quem me contaram essa história. Assustadora, não? Bom, já está na hora da despedida de Vânia. Voltarei com outra história na próxima sexta. Boa noite. Se possível,